Marina sempre soube que era especial. Não no sentido arrogante da palavra, mas especial de um jeito que nunca conseguiu explicar. Aos 35 anos, bem-sucedida como arquiteta em São Paulo, tinha uma vida que muitos invejavam. Mas havia sempre aquela sensação estranha de incompletude, como se faltasse uma peça num quebra-cabeça que ela nem sabia que estava montando. Foi numa tarde de sexta-feira, navegando pelas redes sociais durante o intervalo do almoço, que viu o anúncio. Um teste de DNA recreativo que prometia revelar suas origens, conectá-la com parentes distantes, mapear sua ancestralidade. Parecia divertido. Uma brincadeira inocente para descobrir se tinha sangue italiano como a avó sempre disse, ou se realmente descendia de indígenas como as feições sugeriam. Marina encomendou o kit por impulso. Nem contou para ninguém. Era só uma curiosidade boba, pensou enquanto cuspia no tubinho de plástico e o enviava pelo correio. 6 semanas depois, o e-mail chegou. Resultados disponíveis. Ela abriu o link com um café na mão, esperando gráficos coloridos mostrando percentuais de etnias. O que encontrou foi algo completamente diferente. Uma lista. Uma lista enorme de correspondências de DNA. Parentes próximos. Meio-irmãos. 47 nomes. Marina derramou o café na mesa sem nem perceber. 47. Ela era filha única. Seus pais tinham lhe dito isso a vida toda. Como ela poderia ter 47 meio-irmãos? O coração disparou. As mãos tremeram enquanto clicava nos perfis. Pessoas de idades variadas, entre 30 e 40 anos. De diferentes cidades do Brasil, diferentes profissões. Diferentes vidas. Mas todos compartilhando uma coisa e aproximadamente 50% do DNA com ela. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa história, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho porque esta história vai te deixar sem palavras. Marina passou o fim de semana inteiro pesquisando. Criou planilhas. Fez ligações. Mandou mensagens para alguns dos nomes da lista que tinham informações de contato públicas. As respostas começaram a chegar, cada uma mais confusa que a anterior. Também apareceram dezenas de meio-irmãos no meu teste. Pensei que era erro do sistema. Meus pais fizeram fertilização in vitro nos anos 90. A última mensagem gelou o sangue de Marina. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para a mãe. Mãe, preciso perguntar uma coisa. E preciso da verdade. Claro, filha. O que foi? Eu fui concebida por fertilização in vitro? O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Finalmente, a mãe suspirou. Sim. Seu pai tinha problemas de fertilidade. Fizemos o tratamento na Clínica Vida Nova, em São Paulo. Por que está perguntando isso agora? Marina fechou os olhos. Porque acabei de descobrir que tenho 47 meio-irmãos. O que se seguiu foi um turbilhão. A mãe de Marina entrou em pânico, negou, depois chorou. O pai, quando soube, ficou em silêncio por horas antes de trancar-se no escritório. Marina descobriu que não estava sozinha na descoberta. Outros dos 47 também tinham feito testes de DNA e estavam começando a conectar os pontos. Uma mulher chamada Beatriz, de 38 anos, advogada do Rio de Janeiro, tomou a iniciativa. Criou um grupo no WhatsApp e começou a adicionar todos que conseguia encontrar. Em uma semana, 32 dos 47 estavam no grupo. As histórias eram assustadoramente similares. Todos nascidos entre 1985 e 1995. Todos concebidos na mesma clínica de fertilização em Clínica Vida Nova, em São Paulo. Todos com pais que lutaram contra a infertilidade. E todos, sem exceção, compartilhando DNA paterno com os outros 46. Beatriz, que tinha experiência jurídica, foi direto ao ponto numa videoconferência que reuniu 20 deles. Isso não foi acidente. Alguém na clínica usou o esperma errado. De forma sistemática. Por anos.
em dezenas de pacientes. Isso é crime. Marina sentiu náusea. Mas de quem é o esperma? Quem é nosso pai biológico? A investigação começou. Eles contrataram um investigador particular, dividiram os custos. Procuraram ex-funcionários da clínica. Vasculharam registros públicos. E finalmente encontraram um nome que conectava tudo. Dr. Eduardo Silveira. Fundador e diretor médico da Clínica Vida Nova de 1982 a 2005. Especialista em reprodução assistida. Pioneiro da fertilização in vitro no Brasil, respeitado. Premiado. Celebrado. E pai biológico de 47 pessoas que nunca souberam de sua existência. Marina olhou para a foto do Dr. Silveira numa reportagem antiga de jornal. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos, óculos, sorriso confiante. Usava jaleco branco e segurava um bebê nos braços, cercado de pais agradecidos. A legenda dizia: Dr. Silveira, o homem que realiza sonhos de famílias brasileiras. Ela sentiu algo se revolver no estômago. Aquele homem era seu pai. Biologicamente, geneticamente, indiscutivelmente. E ele tinha feito isso de propósito. Tinha usado seu próprio esperma em dezenas, talvez centenas de mulheres, sem permissão, sem conhecimento, sem consentimento. O grupo decidiu confrontá-lo. Descobriram que o Dr. Silveira tinha 70 anos agora e morava numa mansão em Campos do Jordão, aposentado, vivendo de seus investimentos e da venda da clínica anos atrás. 23 deles fizeram a viagem. Marina estava entre eles. Foi num sábado de manhã, todos dirigindo em comboio pela estrada que subia a serra. Ninguém falava muito. O que dizem para o homem que secretamente é pai de todos vocês? A mansão era impressionante. Portões altos, jardins cuidados, vista para as montanhas. Um mordomo atendeu o interfone, confuso com o grupo grande. Beatriz, sempre pragmática, foi clara. Diga ao Dr. Silveira que seus filhos vieram visitá-lo. Todos os 47. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que acontece a seguir, deixe um comentário dizendo o que você faria nesta situação. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa conhecer esta história. Levou 20 minutos até o portão se abrir. O Dr. Silveira os esperava na varanda, apoiado numa bengala, o rosto marcado pela idade mas ainda reconhecível das fotos antigas. Ele olhou para o grupo, e algo passou por seus olhos. Reconhecimento? Culpa? Resignação? Entrem, disse simplesmente. Eles se acomodaram na enorme sala de estar. O Dr. Silveira sentou-se numa poltrona de couro, as mãos tremendo ligeiramente sobre a bengala. Marina notou que ele olhava para cada rosto, um por um, como se estivesse memorizando. Eu sabia que esse dia chegaria, começou ele, a voz cansada. Sempre soube que a ciência evoluiria. Que os testes de DNA ficariam acessíveis. Que vocês me encontrariam. Beatriz deu um passo à frente. Por quê? Por que fez isso? O Dr. Silveira ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de algo que parecia orgulho misturado com tristeza. Porque eu podia. Porque eu era bom. Melhor que os doadores anônimos. Melhor que os espermas congelados de homens aleatórios. Eu tinha QI alto, saúde perfeita, nenhuma doença genética. Eu estava dando às famílias algo melhor. Marina sentiu raiva subir como bile. O Senhor nos usou. Usou nossas mães. Sem permissão. Eu dei vida a vocês. A voz dele subiu, tremendo. Olhem para vocês. Médicos, advogados, arquitetos, empresários. Todos bem-sucedidos. Todos saudáveis. Eu melhorei a genética dessas famílias. Um homem chamado Rafael, engenheiro de 36 anos, se levantou. O senhor não tinha direito. Não era decisão sua. O Dr. Silveira olhou para Rafael e algo mudou em seu rosto. Por um momento, pareceu confuso. Quem é você?
Rafael. Acabei de me apresentar. Rafael. O médico repetiu o nome, a confusão se aprofundando. Você é meu filho? Sim. Biologicamente. Quantos filhos eu tenho? 47. Que a gente saiba. O doutor Silveira passou a mão pelo rosto, a confusão agora óbvia. Eu não lembro de 47. Lembro de alguns. Lembro de. Ele olhou para Marina. Você. Lembro de você. Marina, não é? Marina gelou. Nunca tinha dito seu nome. Sim. Sua mãe tinha cabelos castanhos. Seu pai era executivo de banco. Eles tentaram por 7 anos. Como o senhor sabe disso? Porque eu lembro de todos. O doutor Silveira se levantou, cambaleando um pouco. Cada casal. Cada procedimento. Cada bebê que ajudei a criar. Todos vocês são meus. Ele parou no meio da frase, o olhar distante. A bengala escorregou de sua mão e caiu no chão com um ruído seco. Uma mulher mais velha apareceu correndo de outro cômodo. A enfermeira. Ele está tendo um episódio, explicou ela, segurando o doutor Silveira pelo braço. Ele tem Alzheimer. Diagnosticado há 3 anos. Alguns dias ele está lúcido. Outros dias, não reconhece nem a mim. O grupo assistiu em silêncio enquanto a enfermeira ajudava o médico a se sentar novamente. A raiva que todos carregavam começou a se misturar com algo mais complicado. Pena. Confusão. Como confrontar um homem que não lembrava de metade de seus crimes? Beatriz se recuperou primeiro. Precisamos de respostas. Documentos. Provas. Um advogado vai lidar com isso oficialmente. A enfermeira assentiu. Ele deixou instruções. Caso vocês aparecessem. Disse que sabia que viriam eventualmente. Ela saiu da sala e voltou com uma caixa de arquivo. Dentro, pastas organizadas meticulosamente. Cada uma com um nome, datas, procedimentos. Registros que o doutor Silveira mantivera secretamente por décadas. E havia mais. Um testamento. Recente, datado de 6 meses atrás, durante um período de lucidez. O doutor Silveira deixava toda sua fortuna dividida igualmente entre todos os filhos biológicos concebidos através de seus procedimentos médicos na clínica Vida Nova. Ele estava esperando por vocês, disse a enfermeira baixinho. Disse que vocês mereciam saber a verdade. E que mereciam herdar dele, já que são sangue do sangue dele. Marina olhou ao redor. Alguns choravam. Outros estavam em choque. A situação era absurda demais para processar completamente. Essa é uma pergunta difícil, não é? Antes de continuarmos, aproveite para deixar seu like se está emocionado com essa história. E nos comentários, conte: o dinheiro compensa o trauma. Vamos ler todos os comentários. Nas semanas seguintes, a história explodiu na mídia. Jornalistas de todo o Brasil queriam entrevistar os 47 filhos do Dr. Silveira. Programas de TV, podcasts, documentários. A história tinha todos os elementos: ciência, ética, drama familiar, crime médico. Mas enquanto o mundo assistia fascinado, os 47 lidavam com questões muito mais pessoais e complicadas. Marina descobriu que uma das meio-irmãs, Carolina, morava a apenas 3 quarteirões dela em São Paulo. Elas tinham frequentado a mesma universidade, no mesmo período, e provavelmente se esbarraram dezenas de vezes sem saber que eram irmãs. Ainda mais chocante, 2 dos meio-irmãos, Lucas e Fernanda, tinham namorado por 2 anos na faculdade. Quase ficaram noivos. Terminaram por outros motivos, mas a revelação de que eram meio-irmãos os deixou traumatizados. Podia ter sido pior, disse Lucas numa das reuniões do grupo. Poderíamos ter casado. Ter filhos. E então descobrir. A descoberta mais impactante veio de uma jovem chamada Amanda, de 33 anos. Ela era adotada. Ou pensava que era.
Sua certidão de nascimento dizia que nascerá de parto normal, filha biológica de seus pais. Mas o teste de DNA provava diferente. E quando investigaram, descobriram que a mãe de Amanda também fizera tratamento na clínica Vida Nova. A verdade era ainda mais sórdida. A mãe de Amanda engravidara através do tratamento, mas sofrerá um aborto espontâneo no 5º mês. Devastada, ela e o marido visitaram o Dr. Silveira em busca de consolo. Foi quando ele ofereceu uma solução. Tinha outra paciente que não queria o bebê. Estava planejando dar para adoção. Ele podia arranjar uma adoção privada, discreta. Ninguém precisaria saber. O que ele não contou era que aquele bebê também era dele biologicamente. Ele estava redistribuindo seus próprios filhos como peças de xadrez. Amanda sentou-se no chão da sala de Marina quando descobriu, abraçando os joelhos contra o peito. Minha vida inteira é mentira. Tudo. Cada pedaço dela. Marina se sentou ao lado da irmã, uma palavra que ainda soava estranha na língua. Sua vida não é mentira. Seus pais te amam. Isso é real. Mas eles mentiram. Eles foram manipulados. Todos fomos. Nossos pais, nossas mães. Todos vítimas dele. O caso legal contra o Dr. Silveira foi complicado. Ele estava velho demais, doente demais para julgamento criminal efetivo. Os advogados argumentavam que o Alzheimer o tornava incapaz de compreender os procedimentos. Mas o conselho médico cassou sua licença póstuma e abriu investigação completa na antiga clínica. Descobriram que o Dr. Silveira fizera isso por 23 anos. De 1982 a 2005. Usará seu próprio esperma, pelo menos, 72 pacientes confirmadas. Os 47 eram apenas os que haviam feito testes de DNA até agora. Poderia haver mais. A motivação? Eles encontraram diários. Escritos à mão, guardados numa caixa forte na mansão. Descobri hoje que sou estéril, escrevera ele em 1980, aos 28 anos. Resultado devastador. Irônico que dedique minha vida a ajudar outros a terem filhos quando não posso ter os meus. Mas talvez exista outra forma. Talvez eu possa ter filhos. Dezenas deles. E ninguém precisa saber. Marina leu aquelas palavras e sentiu algo complexo demais para nomear. Pena. Raiva? Compreensão. O Dr. Silveira era monstro ou apenas homem desesperadamente quebrado fazendo escolhas terríveis? Um geneticista consultado pelo grupo explicou as implicações. Com tantos meio-irmãos vivendo em São Paulo e região, era estatisticamente provável que alguns se encontrassem romanticamente. Havia risco genético real se decidissem ter filhos. Vocês precisam ser cadastrados num banco de dados, explicou o especialista. Para evitar relacionamentos consanguíneos acidentais no futuro. A ideia era perturbadora. Seus filhos, netos, bisnetos precisariam sempre checar se não estavam se relacionando com primos sem saber. O legado do Dr. Silveira se estenderia por gerações. Se você está emocionado com essa história, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E fique até o final para o desfecho que vai te fazer refletir sobre ética, família e perdão. 6 meses após o confronto inicial, o grupo dos 47 se reuniu novamente. Desta vez, em contexto muito diferente. O Dr. Silveira estava morrendo. O Alzheimer progredia rapidamente. A enfermeira ligara dizendo que ele tinha dias, talvez horas. Surpreendentemente, quase todos foram. Não por amor. Não exatamente por perdão. Mas por algo que não conseguiam nomear. Fechamento? Curiosidade. A necessidade de ver o fim da história? O Dr. Silveira estava na cama, conectado a monitores, respirando com dificuldade. Estava consciente, mas confuso. Os olhos vagueavam pelos rostos ao redor da cama. Quantos de vocês vieram? Sussurrou ele. 43, respondeu Beatriz. Alguns não puderam vir. Tantos. Ele sorriu fracamente. Eu fiz isso.
Criei vocês. Todos. Não foi sua decisão fazer. Mas olhem para vocês. Ele moveu a mão tremulamente, abrangendo o grupo. Brilhantes. Lindos. Sucessos. Cada um. Não foi por causa da genética, disse Marina. Foi porque nossos pais nos amaram. Nos criaram. Genética não faz família. O doutor Silveira a olhou com olhos lacrimejantes. Você tem razão. Levei uma vida inteira para aprender isso que você já sabe. Ele tossiu, o corpo tremendo com o esforço. Peço perdão. Não espero que me perdoem. Mas peço mesmo assim. Eu estava errado. Sobretudo. Um homem no fundo da sala, Daniel, de 40 anos, deu um passo à frente. O senhor destruiu a confiança dos meus pais. Eles se divorciaram quando descobriram. Minha mãe nunca se recuperou de sentir que foi violada de forma tão fundamental. Sinto muito. Não é suficiente. Eu sei. Eles ficaram ali enquanto a respiração do Dr. Silveira ficava mais trabalhosa. A enfermeira verificou os monitores e olhou para o grupo com expressão significativa. Não vai demorar. Uma das mulheres, Isabela, de 34 anos, começou a cantar baixinho. Uma canção de ninar. Uma por uma, outras vozes se juntaram. Não porque o amavam. Mas porque, no final, ele era humano. Falho, quebrado, terrivelmente errado, mas humano. O doutor Silveira fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por sua face. Ele sussurrou algo que poucos ouviram: meus filhos. E então se foi. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ninguém se moveu por longos minutos. Finalmente, Beatriz quebrou o silêncio. O que fazemos agora? Vivemos, respondeu Marina. Conhecemos uns aos outros. Viramos família de verdade, não por escolha dele, mas por nossa escolha. E a herança? Doamos parte para a caridade. Para vítimas de abuso médico. Para reformar leis de reprodução assistida. Para garantir que ninguém mais possa fazer o que ele fez. Um ano depois, os 47 criaram uma fundação. Instituto Vida Transparente, dedicado a direitos de pacientes em reprodução assistida, rastreamento genético e apoio a vítimas de fraude médica. Marina tornou-se porta-voz principal. Dava palestras, escreveu um livro, aparecia em documentários. Mas o mais importante eram os jantares mensais. Todo mês, quantos meio-irmãos pudessem comparecer se reuniam. Às vezes 10. Às vezes 30. Compartilhavam refeições, histórias, vidas. Crianças nasciam e eram apresentadas à família ampliada. Casamentos aconteciam com 46 tios e tias comparecendo. Lucas e Fernanda, os ex-namorados que eram meio-irmãos, tornaram-se grandes amigos. Ele foi padrinho do casamento dela. Ela foi madrinha do dele. Transformaram o trauma em laço genuíno de afeto. Amanda encontrou sua mãe biológica, a mulher que a dera para adoção. Foi encontro doloroso mas necessário. A mulher explicou que engravidara através do Dr. Silveira quando tinha apenas 19 anos, solteira, desesperada. Ele oferecerá tratamento grátis, dizendo que era caridade. Ela não tinha condições de criar um bebê. Eu não sabia que o esperma era dele, chorou a mulher. Eu não sabia de nada. Quando você nasceu, ele convenceu que você precisava de pais melhores que eu poderia ser. Amanda abraçou a mulher. Você também foi vítima dele. Descobriram mais casos. O número subiu de 47 para 61. Depois para 73. Cada teste de DNA recreativo revelava mais irmãos. O Dr. Silveira fora mais prolífico do que imaginavam. Criaram banco de dados, sistema de alerta. Se 2 descendentes do Dr. Silveira começassem relacionamento romântico, seriam notificados antes que chegasse longe demais. Casos parecidos começaram a aparecer pelo mundo. Médicos em outros países que haviam feito o mesmo. Um na Holanda com 200 filhos.
Um nos Estados Unidos com 94. Um na Argentina com 38. O caso do Dr. Silveira se tornou catalisador para a reforma legal mundial. Brasil aprovou leis mais rígidas. Clínicas de fertilização agora obrigadas a usar sistemas de rastreamento impossíveis de burlar. Doadores de esperma registrados em bancos de dados nacionais. Penas de prisão para médicos que usassem material genético próprio sem consentimento explícito. Mas para os 73 filhos do Dr. Silveira, as leis chegavam tarde demais. Eles viviam com consequências diárias. Marina, aos 40 anos, tinha 2 filhos. Toda vez que eles faziam novos amigos, ela discretamente verificava os sobrenomes, procurava conexões. Seu filho mais velho estava apaixonado por uma garota na escola. Marina investigou a família dela, rezando para não encontrar conexão com a clínica Vida Nova. Não encontrou. Respirou aliviada. Mas sempre haveria a próxima vez. Sempre. 5 anos após a morte do Dr. Silveira, Beatriz organizou uma reunião especial. 71 dos 73 compareceram. Faltavam apenas 2, um que cortara contato completamente, outro que morrera em acidente de carro. Eles se reuniram no mesmo lugar onde confrontaram o Dr. Silveira pela primeira vez. A mansão fora vendida, o dinheiro dividido conforme o testamento. Mas conseguiram alugar por um dia, para fechamento simbólico. Quero fazer uma pergunta, disse Beatriz ao grupo. E quero honestidade. Vocês o perdoaram? O silêncio foi longo. Finalmente, vozes começaram a responder. Não, disse Daniel. Nunca vou perdoar o que fez com minha mãe. Sim, disse Carolina. Porque o ódio estava me destruindo mais que a verdade. Não sei, admitiu Marina. Alguns dias sim. Outros dias quero que ele ainda estivesse vivo para poder gritar com ele. Eu o entendo, disse um homem mais velho, Ricardo. Também sou estéril. Sei o desespero. Mas entender não é perdoar. As respostas variavam. Não havia consenso. Talvez nunca houvesse. Mas há algo que todos concordamos? Perguntou Beatriz. Algo positivo que saiu disso? Marina olhou ao redor da sala. Para esses rostos que se tornaram família. Sim. Uns aos outros. Ganhamos uns aos outros. Risos e lágrimas se misturaram. Abraços foram trocados. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, primos brincando juntos, alheios à complexidade de como se tornaram família. Um menino pequeno puxou a blusa de Marina. Tia Marina, é verdade que todos aqui são irmãos? Marina agachou-se ao nível dele. Meio irmãos. Mas sim, somos família. Como pode ter tanta gente na mesma família? Ela sorriu. Às vezes famílias crescem de formas inesperadas. O menino pensou por momento. Acho legal. Família grande deve ser divertida. Marina olhou ao redor novamente. É divertida. E complicada. Mas é nossa. Agora chegamos ao final desta jornada emocionante. Esta história nos ensina sobre as consequências de brincar de Deus, sobre como a ciência sem ética pode destruir vidas, mas também sobre como podemos escolher criar beleza mesmo do caos. Deixe nos comentários, você conseguiria perdoar o Dr. Silveira? Os filhos dele tinham obrigação de aceitar a herança? A genética define família ou é a escolha que importa? Queremos ler sua opinião. E se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa entender que família é mais que DNA, que trauma pode se transformar em conexão, e que às vezes os erros mais terríveis criam as famílias mais bonitas. Inscreva-se no canal para mais histórias que fazem você refletir sobre ética, ciência, família e o que realmente nos torna humanos. Os 73 filhos do Dr. Silveira seguem vivendo. Alguns perto, outros longe. Alguns em contato constante, outros mantendo distância. Não existe final perfeito quando a ferida é tão profunda. Mas existe algo. Conexão. Compreensão.
A consciência de que não estão sozinhos em processar o impossível. Marina ainda pensa no Dr. Silveira às vezes. Especialmente quando olha no espelho e vê traços dele no próprio rosto. O nariz. A linha da testa. Os olhos que ele passou para 73 pessoas sem permissão. Ela carrega o DNA dele. Mas não suas escolhas. Não seus erros. Apenas o lembrete de que somos mais que nossa genética. Somos nossas decisões, nossos amores, nossas escolhas de quem será cada dia. E Marina escolhe ser irmã. Todos os dias. Para 72 pessoas que não pediu, mas que agora não consegue imaginar viver sem. Essa é a história dos 73 filhos do Dr. Silveira. Uma história sobre ciência sem alma, mas também sobre humanidade que persiste mesmo quando a confiança é quebrada. Obrigado por assistir até o final. Lembre-se, as maiores famílias raramente são as que escolhemos. Mas podemos escolher amá-las mesmo assim. Até a próxima história. E lembre-se, família não está no sangue. Está no coração que escolhe bater junto.